Afinal, que papo é esse? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Que Papo é Esse? E primeiro quero agradecer nossos patrocinadores, Espaço de Bicho, líder de vendas em produtos pets na Shopee Brasil, Dr. Vitor Vercellens, atendimento especializado em psiquiatria pelo Hospital Albert Einstein e atendimento presencial em Goiânia e atendimento online para todo o Brasil. Start Construtora, que oferece serviços especializados em construção, desde o planejamento de obra até o gerenciamento e execução. Então você já sabe, né? Vai construir ou reformar? Chama a Start para dar um start nos seus planos. E Bárbara Farina, a chefe de cozinha que se transformou na marca de gastronomia mais desejada do mercado e alta gastronomia. E pessoal, falando sobre a nossa parceira Bárbara Farina, hoje ela mandou um bolo pra gente se deliciar durante o Que Papo é Esse? Um bolo de amora, quem conhece sabe que é uma experiência. Lá na Bárbara Farina, gente, a experiência começa no atendimento. E ela mandou um bolo de amora pra gente que tem uma massa super leve, parece uma pluma, e eu descobri o segredo. Sabe o que é? Não vai farinha de trigo, ou seja, não tem glúten. O nosso convidado de hoje, ele é engenheiro civil, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, uma das mais prestigiadas do país, e também é administrador, graduado pela University of California, Irvine. Além disso, ele possui uma sólida carreira consolidada na área da construção civil, atuou em projetos muito complexos de grandes empreendimentos, como Alphaville, que eu imagino que seja um dos principais condomínios do país, e recebemos hoje o filho do Paulo Sérgio e da dona Cárita. O Que Papo é Esse de hoje? Tem a honra de receber Pedro Paulo Ferreira. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, viu, Luiz, por me receber hoje. Satisfação imensa estar aqui com você, para a gente poder conversar, bater um papo mesmo sobre a cidade de Uberlândia, o que tem acontecido, sobre as nossas expectativas, né, e sobre o nosso orgulho de morar em Uberlândia, né, a cidade que a gente, assim, é apaixonado, né? Sim. Um dos 30 maiores PIBs do país, né? E hoje governada pelo seu pai. Como que é ser filho do prefeito do terceiro maior PIB do estado de Minas Gerais, atrás do estado e da capital, e um dos 30 principais PIBs do país? Luiz, para mim, assim, eu tenho muito orgulho, né, do meu pai. Desde criancinha eu acompanho, sempre acompanhei ele na empresa, na atuação política há muitos anos. E ser filho do prefeito é muito orgulhoso para mim, né? Porque meu pai, eu vejo que ele tem isso como uma missão de vida, né? Ele sempre foi um sonho dele, desde pequenininho, lá em casa. Ele sempre, assim, a política correu na veia dele. Então eu acho que ele está realizando um sonho, né? A missão de fazer o bem para Uberlândia, igual ele sempre fez. E para nós da família, assim, eu falo assim, é muita oração, né? Porque política não é fácil, né? A gente, assim, é um desafio diário. A gente vê um tanto de, né? Apesar de Uberlândia ser uma cidade com qualidade de vida, que a gente orgulha muito, os problemas existem, né? E a gente da família, a gente fica muito preocupado, né? Porque a gente ama muito, né, nossa família e a gente quer o bem dela, né? E infelizmente na política a gente vê muitas desavenças, muita vaidade. E meu pai, eu vejo assim, o que faz ele ser o que ele é hoje é a questão do equilíbrio, né, que ele tem, que ele sempre nos ensinou, a questão. Ele é muito amoroso com a família, é muito assim, sempre participou muito com a gente. Então, assim, para mim eu tenho meu pai como um professor mesmo. Eu admiro ele e tenho ele como referência da minha vida mesmo, sabe? Ele sempre, a trajetória política, os bastidores falam que ele sempre foi uma pessoa muito conciliadora, né? É demais. Uma das coisas assim que eu aprendi com meu pai é essa questão, né, da gente. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não gosto de conflito, eu não gosto, eu sempre procuro fazer o bem para as pessoas, a gente fazer o bem para o próximo, né, sem Sim. esperar nada em troca, né. Eu acho que a vida é isso que a gente leva, né, sempre fazer o bem,
no que a gente pode fazer também, né? Porque muita coisa, às vezes, a gente não está no nosso alcance, né? A Sim. gente tem que fazer tudo na medida do possível. E eu acho que a política é isso, é fazer o bem para as pessoas, né? Sem, logicamente, esperar nada em troca, né? Pedro, é uma dúvida. E como que é a questão da privacidade da família de vocês, que acaba que a vida de todo mundo é exposta? Acaba É. que vira uma vida pública, literalmente, todo mundo, né? Eu posso falar assim que mudou muito assim depois que ele assumiu, né? Porque principalmente depois da campanha, porque meu pai, apesar dele ter sempre atuado na política, né? Desde eu falo assim, eu tô com 32 anos, meu pai com 26, se eu não me engano, ele já estava na política, né? Acho que Com o foi Virgílio secretário Galassi. do seu Aham. Virgílio na época era o prefeito, ele era secretário de Indústria e Comércio e sempre continuou ajudando, colaborando, né? Para Uberlândia. E então, assim, a questão, meu pai sempre, nos dois mandatos dele como vice, lá atrás como secretário, ele sempre foi dos bastidores, né? O Odelmo era o prefeito, logicamente as pessoas conhecem mais o prefeito, e ele era mais os bastidores ali, atuava, Sim, logicamente, conhecia muito bem a questão da máquina pública, mas não tinha frente, assim, perante a população. Então eu acho que foi a partir da campanha que realmente ele se tornou, né? Ele começou a campanha desconhecido, muita gente não conhecia. sim, Não sei se você recorda, mas assim, na campanha no começo, ele começou assim, foi um desafio, né? Ele começou bem abaixo, né? Ele começou assim, no patamar dos outros, né? Que estavam sim. concorrendo e à medida do possível que as pessoas foi conhecendo mais ele foi se tornando conhecido. Eu acho que uma questão que meu pai acertou muito, que muita gente na época falava assim, que o Paulo Sérgio tá queimando a largada, não é o momento, porque meu pai começou a andar nos bairros muito antes, né? Dois Sim. anos antes, Uhum. ele já começou a rodar os bairros e participar mais das reuniões para a população conhecer ele, que ele precisava disso. Sim. E na campanha isso intensificou. E acabou assim que, né, graças a Deus, acabou caminhando bem, né? E hoje, assim, acaba que você vai nos lugares, todo mundo conhece, né? Você vai no shopping, as crianças, eu vejo assim, O pessoal não, olhando as não, cabecinhas. e as crianças também. Criança vai, as crianças ficam tudo doido, prefeito, pau certo, todo mundo quer tirar foto. E acaba que você perde a privacidade, né? Então, mas eu acho assim, é o que ele sempre sonhou, o que ele sempre quis. Minha mãe também, eu vejo que hoje ela é uma base para ele, né? Sempre E foi, ela é uma pessoa muito discreta, né, a dona muito, sempre Carita. foi. Minha mãe é muito discreta e ela sempre assim apoiou. Minha mãe sempre foi muito assim participativa dentro de casa. E eu vejo que a partir do meu pai, que meu pai realmente decidiu, né, entrar para candidato, ela acabou dando as mãos, né, assumindo compromisso e realmente assim ela foi um diferencial na campanha. E eu vejo que durante também todo esse primeiro ano de governo também ela realmente tem me surpreendido assim, porque minha mãe no passado ela nunca foi assim da política, nunca se gostou tanto da política. Ela Sim. era mais assim, ajudava mais na empresa, né, nos negócios, e acabou que ela realmente ela enfrentou o desafio e tá com ele firme, sabe? Eu vejo que hoje ela é uma base, né? Sim. Porque aguentar o rojão lá todo dia não é fácil, não. Ô Pedro, e deixa eu te fazer uma pergunta. Eu suspeito que seu pai não durma mais do que 5 horas por noite. Porque é um prefeito que trabalha muito pela cidade, Uhum. né? A gente vê que ele tem muita energia, né? Tem muita energia. Meu pai, assim, e eu vejo assim, meu pai e minha mãe todos já acordam cedo para ir na academia. Acorda às 5h30, meu pai já tá acordado e realmente, assim, ele vai e começa o dia disciplinado. Meu pai é muito disciplinado, assim, com as coisas. Quando ele fala, vou fazer, vai fazer, entendeu? Assume o compromisso. E é assim, né? E é o dia inteiro em evento, é complicado. E os problemas acontecendo, e ele contornando, e com muita sabedoria, né? Eu vejo muita questão do equilíbrio para resolver os problemas. E eu vejo que uma cidade como Uberlândia realmente, né? Tem que ter uma pessoa, né, equilibrada e que Sim, realmente encare os desafios, né? Que realmente vão existir, né? Em qualquer lugar do sim. mundo, na empresa, é dentro de casa. Eu falo assim.
eu falo isso muito lá na empresa, para o pessoal que trabalha comigo, né? A empresa é a segunda família da gente. A mesma coisa hoje, meu pai com a prefeitura, é a segunda família dele. Ele tá mais, às vezes ele tá Passa mais, mais tempo passa mais lá no lá do que trabalho. com a família mesmo, né? Então eu vejo assim que você tem que fazer uma coisa que você goste, né? Eu falo assim muito para as pessoas que trabalham lá. Você tem que chegar no trabalho e sair alegre, né? Sim. Satisfeito, entendeu? Porque senão não é o lugar para você estar, né? Não Eu pode ser um acho ambiente de dor, né? de dor, né? De assim, aquele sentimento ruim. Você tem que estar lá para você se sentir bem, né? Senão não é aquele lugar para você estar, né? Eu acho que é isso. Né? Sim. Pedro, aproveitando o gancho, você é muito jovem e é CEO de uma construtora em Conil. Conta pra gente como começou a sua trajetória como empreendedor. Ô, Luiz, assim, desde pequenininho, desde quando assim, sempre eu ia trabalhar com meu pai, né? Eu sempre, pra você ter noção, meu pai conta muito essa história os amigos dele. Quando eu era pequeno, eh, quando eu tinha ali uns 13, 14 anos, eu já entrava nos e-mails do meu pai para ver o que estava acontecendo, o que ele estava recebendo para poder dar palpite. Então, desde pequenininho eu tive o interesse de realmente participar. E acabou assim que na época que eu estava no colegial, eu sempre pensava assim: ah, eu tenho que fazer engenharia civil em Uberlândia, eu tenho que formar aqui para já atuar na empresa da família e já começar cedo, né? E na época eu acabei por, assim, eu estava assim naquela expectativa de, né, realmente entrar na faculdade e tal, você fica muito ansioso, né? A época conturbada, né, para todo adolescente. Sim, E na época foi um amigo meu que eu estudei muito tempo, que ele era assim, companheiro assim, sempre foi, né, meu companheiro aqui em Uberlândia. Na época ele tinha ido para São Paulo já estudar e fazer engenharia civil lá. E foi ele que abriu minha mente assim, por que ele me chama de PP? Por que, PP, você não veio para São Paulo fazer faculdade aqui, você vai trabalhar aqui, ter as oportunidades. Aí ele começou a abrir minha cabeça. Foi quando eu decidi. Acabei indo para São Paulo, né, fazer faculdade. Aí eu fiz engenharia civil, trabalhei em duas empresas lá em São Paulo, uma incorporadora, trabalhei na área de gerenciamento de obras. Depois eu fui para uma loteadora, que é a Alphaville Urbanismo, que eles fazem loteamento, condomínio fechado aqui em Uberlândia, são né, grandes players, né, do eles mercado atuam no Brasil imobiliário. todo. Eu fiquei na Alphaville mais de 4 anos nessa área de gerenciamento de projeto. Aí depois eu formei, aí eu tive a oportunidade para fora também. Fiquei 1 ano nos Estados Unidos para aprimorar meu inglês. Aí depois eu fui fazer um curso de business lá também na área de negócio. Aí depois foi quando eu voltei para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, eu tinha voltado para São Paulo e meu pai estava passando um momento aqui de reestruturação da empresa. E ele tinha uma expectativa na política, né? Ele já tinha esse sonho lá atrás. E foi quando ele me chamou e falou: Pedro Paulo, é o seguinte, agora meu foco é realmente me dedicar à política. Eu vou trabalhar para me dedicar 100% à política e você vai fazer igual eu fiz. Você vai abrir a sua empresa, vai começar a pegar 1, 2, 3 obras e vai começar e vai montar a sua empresa e vai tocar a sua vida. E foi nisso que quando eu montei em Conil, nós vamos fazer 8 anos. Inclusive em Conil, esse nome em Conil, muita gente me pergunta. Quando eu morei fora estava fazendo esse curso na área de negócio lá nos Estados Unidos, eu tive um plano de negócio, né, que eu tive que fazer. E na época eu tinha que escolher o nome da empresa. E eu estava nos Estados Unidos, né? Eu falei, que nome que eu vou escolher, né? Pensei, fiquei dias pensando nisso. Aí eu pensei, Inco é de incorporação. Sim. E new é novo em inglês, é nova incorporação. Eu pensei em coisas assim, em ser inovador, em Sim. realmente inovar nessa área da incorporação. E eu dei nome para esse plano de negócio meu, para montar essa empresa. E acabou que quando eu fui montar a empresa aqui em Uberlândia, que eu fui começar em Conil, eu decidi esse nome e desde então eu comecei a empreender, né? Comecei com um empreendimento, loteamento, aí eu idealizei um projeto de umas casas na Zona Sul. Aí eu comecei a pegar obra de supermercado e foi acontecendo, sabe? Sim.
Aí foi as coisas acontecendo. E Uberlândia, eu vejo que é uma terra de oportunidades, né? Ainda mais para o empreendedor. Sim. Eu vejo aqui que, né, assim, não tem o negócio, qualquer negócio prospera, né? E Uberlândia, eu vejo por ser uma cidade hoje com economia muito diversificada, que eu falo assim, antigamente a gente dependia muito das grandes atacadistas, que é o Arcon, o Martins, a Sim. Algar na parte de telecomunicações, mas eu vejo que Uberlândia de uns 15 anos para cá, a economia acabou diversificando muito. Então, a área do agronegócio, por exemplo, cresceu muito, a parte de tecnologia, essa parte de inovação, hoje a gente pode falar que Uberlândia é um celeiro de startup, Sim. né? Tem várias startups que começaram aqui em Uberlândia e estão se destacando aí no Brasil todo. Fora a questão de serviço, indústria, né? Um tanto que já atraiu de indústrias para cá, e é isso que, né, em Conil foi crescendo. E eu vejo também que Uberlândia hoje, o outro diferencial de Uberlândia que eu vejo é que a gente é uma cidade assim que as pessoas aqui elas pensam muito assim, a gente trazer empresas de fora também para a cidade prosperar, né? A gente nunca pensou cabeça fechada, é só a gente é isso. Hoje eu falo, por exemplo, no setor da imobiliário, por exemplo, a gente vê grandes empresas, a Build, a Perplan, a Brasal, a MRV, são todas empresas de fora que vieram para Uberlândia e hoje estão se destacando aqui na cidade, né? E isso é bom para todo mundo, né? Essa concorrência. Que isso, hein? O Ó, negócio nossa senhora, velho. Pedro, ó, pra gente continuar o nosso papo, eu vou te servir um bolo da Meu Bárbara Farina Deus, que e que você vai show. ó, já vou te contar Nossa, uma coisa. Esse bolo ele não leva farinha. Então ele legal. não tem glúten. Ó, E assim, fitness. você vai me contar se vai ser uma Você come, experiência você ou come não. sem culpa, né? Pode comer à vontade, sem Ah, culpa. olha lá, ó. Pedro, Esse você aqui vai é de me quê? contar se é uma experiência ou não esse bolo de amora Amora. maravilhoso da Bárbara Farina. Nossa, Pedro, é uma experiência? hum, É você vê diferente. estrela. É perfeito, é perfeito. Muito bom. Pedro, pra gente continuar esse papo agora com a presença da Bárbara Farina, é, como jovem, qual que foi a decisão mais desafiadora que você tomou, assim, jovem como Uhum. empreendedor? Mais desafiadora, eu acho que foi encarar o desafio, né, a responsabilidade de viabilizar o empreendimento como o WTC em Uberlândia, né, que é o World Trade Center. Que hoje eu falo assim, acaba sendo uma responsabilidade, porque hoje nós podemos falar que é o maior projeto imobiliário de Uberlândia que nós estamos conduzindo. E para nós é um desafio, né? Porque é um impacto muito grande, é a obra, o desafio ali da questão do desenvolvimento, né, do projeto e tudo que nós lidamos desde o início foi uma assim, um desafio que eu me comprometi e que eu tenho certeza que realmente a cidade de Uberlândia, hoje eu considero o WTC foi um presente para a cidade de Uberlândia, né? Porque é um projeto que vai conectar a nossa cidade ao mundo. Então eu vejo que realmente o WTC foi uma assim, para mim no começo foi muito difícil, mas hoje eu vejo que as coisas estão acontecendo. Infelizmente, Uberlândia, todo projeto de grande impacto, as pessoas ficam muito assim receosas, né, Luiz? As pessoas duvidam. Meu pai conta muito isso, né? Esses dias mesmo a gente estava no evento e ele estava contando quando veio o Uberlândia Shopping para cá na Zona Sul, muita gente não acreditava, né? Quando começou a subir a construção lá, os pilares, muita gente falava: ah, Uberlândia não cabe outro shopping, esse pessoal tá ficando louco. E hoje o shopping tá lá e hoje é a região mais valorizada da cidade, Sim. né? Então, a mesma coisa o MC na época, o Uberlândia Medical Center foi a mesma coisa. Muita gente não acreditava, hoje o complexo está lá funcionando. E eu vejo que a mesma coisa hoje acontece com o WTC, né? Infelizmente, muita gente joga pedra, muita gente duvida, né, da capacidade, mas eu vejo assim, sempre que a gente trabalha com muita responsabilidade, com muito amor no que a gente faz,
as coisas vão conspirando a favor da gente, né? Em qualquer lugar que a gente esteja, eu acho que é isso. E ter Sim. boas pessoas, bons profissionais para a gente poder caminhar junto. Aproveitando a sua fala, você citou o WTC, né? Que a sua incorporadora está à frente. E esse movimento criou uma chamada Nova Zona Sul, né? A expansão da Zona Sul de Uberlândia, numa parte muito fértil em termos financeiros. Como que foi o seu papel nesse mercado, nessa expansão de mercado, e como que você enxerga o cenário imobiliário para essa nova Zona Sul? Eu vejo que a expectativa é muito grande. Eu participei do projeto do WTC desde o início. O projeto do WTC, que é o World Trade Center, ele faz parte de um projeto de formar uma nova centralidade de Uberlândia na Zona Sul, que quando veio o shopping para a Zona Sul, ali é uma zona, logicamente, né, que está expandindo muito. É uma zona assim que eu vejo que tem muita diversidade, né, de classes ali morando, porque você pega ali o Jardim Caraíba, Shopping Park, São Jorge, Cidade Jardim, são vários bairros e tem uma diversidade muito grande, né, de classes sociais ali. Apesar do pessoal falar, a Zona Sul é zona de rico, eu não vejo isso, né? Você vê a Zona Sul por completo, ela tem vários bairros também de classe baixa e classe média. E todos convivendo ali em harmonia, e o shopping veio para lá, e na época a gente idealizou o projeto de formar essa centralidade, que é o Vila Gávea. É o bairro que nós criamos ao redor do shopping. É um conceito, né, de centralidade urbana planejada. E ali nós tínhamos a expectativa de colocar ali, né, que a gente desenvolveu o projeto para ser 16 torres no total. E dessas 16 torres, lá são várias construtoras que atuam, né, junto conosco. Tem a Inconil, que somos nós, a Build, que é de Ribeirão Preto, a Perplan, que também é de Ribeirão Preto, e a Seren, que é de Goiânia. Então, é um projeto muito audacioso, eu participei desde o início. O projeto da WTC veio na época, muita gente não sabe essa história, mas para você ter uma noção, a minha irmã em São Paulo estudou com a rede de expansão do WTC, da América Latina. E aí o WTC tinha um projeto de expansão da marca no Brasil, e ela ficou sabendo desse projeto nosso em Uberlândia, que era um projeto numa área muito valorizada, que a cidade estava crescendo muito, que Uberlândia estava em expansão, né, estava atraindo muito investimento. Então ela ficou sabendo e falou: "Ô, Amanda, eu preciso apresentar esse projeto do WTC para o seu irmão, para ele poder conhecer." Foi quando, há 3 anos atrás, eu acabei conhecendo o projeto do WTC e gostamos muito, vimos que tinha muita sinergia com o projeto nosso do Vila Gávea, né, que a gente pensava ali em colocar realmente algo que fosse um marco para Uberlândia, um empreendimento imobiliário que fosse um marco para a cidade. E a gente acabou comprando a ideia, a gente adquiriu a licença isso há 3 anos atrás, e desde então a gente começou a iniciar o desenvolvimento do projeto. Desde o início, desde a contratação da negociação, né, do terreno, da parte de desenvolvimento de projeto, contratação de arquiteto, todos os projetos complementares, tudo isso, né, eu tive uma participação efetiva, logicamente com uma equipe, né, muito, muito qualificada, que me ajudou bastante. Sou muito grato pela participação de cada um deles. Sim. Aproveitando, deixa eu te perguntar uma coisa. Como empreendedor, hoje o país vive uma das maiores taxas de juros do planeta. Isso atrapalha ou dificulta a vida de vocês empreendedores de que forma? Essa taxa de juros, né, a Selic alta, no jeito que está, ela realmente impacta, né, em qualquer setor, né? A gente vê o agronegócio sofrendo muito, indústrias, né, nem tanto, o imobiliário também nem tanto em Uberlândia, porque eu falo assim, a gente tem que pôr as mãos pro céu, porque e agradecer a Deus, né, porque a gente é muito privilegiado, eu acho, por estar em Uberlândia, porque a gente vê guerra entre os países, né, a gente vê guerra até hoje no mundo.
Aí vê esse movimento briga entre países, brigas comerciais do Trump com a China. E o Brasil também, eu vejo que, infelizmente, a gente também, né, a gente está muito atrasado com relação a outros países, Sim. né, na parte de infraestrutura, questão de pobreza, de desigualdade de classes. Eu acho que a gente está muito atrasado, mas graças a Deus a gente mora em Uberlândia. A gente está em Sim. Uberlândia, que pelo menos é uma cidade exemplo, que é referência para o Brasil todo, que está crescendo. Então eu vejo assim, independente se né, o juros está alto, o Brasil, a gente tem essa dificuldade toda, mas Uberlândia especificamente é uma cidade que continua prosperando, né? Sim. Continua atraindo investimento. O setor imobiliário, por exemplo, em Uberlândia, Vive um boom, né, inclusive, vive um né? boom e não para de crescer. E cada dia que passa a gente fica mais impressionado, né? Esse ano mesmo teve 2 lançamentos recentes que eu fiquei assim impressionado, tanto que foi um sucesso e a gente tava, né, receoso, porque a gente fica preocupado, igual você Sim. falou, preocupado com juros altos, né, economia, né, a gente vê toda essa questão desse movimento, né, que não é satisfatório para nós, mas Uberlândia continua crescendo, atraindo investimentos. É uma cidade hoje que eu vejo assim, a gente recebe muita gente de fora, Luiz, e é impressionante, assim, às vezes a pessoa veio aqui há 10, 15 anos atrás e vem agora, a pessoa Se fica, assusta. assusta, entendeu? Ela vê a cidade, a gente começa a Positivamente, andar na no caso. cidade, a pessoa, o que que é isso? O que que tá acontecendo aqui em Uberlândia? Entendeu? Porque a pessoa, assim, isso não é normal, entendeu? Então isso a gente é realmente privilegiado. Então, assim, e o imobiliário, ele tá se destacando, né, em Uberlândia, então, assim, indústrias também continuam atraindo muita indústria para cá, os investimentos. Você vê Uberlândia só esse ano, quantidade de investimentos que foram anunciados para a cidade. O Brasil Já todo passa tá de 14 parado, bi, né? entendeu? Todo mundo receoso e Sim. as coisas continuam acontecendo aqui. Então eu acho que é isso, é continuar trabalhando com responsabilidade, logicamente, fazendo as coisas certas, sem, né? Eu falo muito isso lá na empresa, a gente tem que ter muita cautela e dar um passo de cada vez, né? Não Sim. adianta a gente abrir muito as pernas e depois não dar conta, né? E hoje a estratégia nossa é realmente focar aqui em Uberlândia, no que tem acontecido aqui na cidade. Sim, perfeito. E muita pouca gente sabe disso, mas Uberlândia é a única cidade no planeta que possui capacidade hídrica de dobrar a sua população do dia para a noite. Boa, boa fala sua. É realmente isso todo mundo, né? A gente fala isso com muito orgulho, né? Porque isso Aham. não existe hoje no Brasil Sim, todo. Você vê, você ter a capacidade de água tratada para atender até o dobro da população, sim, que cidade hoje no Brasil que tem essa, não tem, não existe. Hoje nós somos referência também na parte de energia, então, esses investimentos que estão sendo atraídos aí é tudo por questão de que nós temos, né, estão sendo feitos investimentos na parte de energia, a cidade tem infraestrutura. Eu vejo assim muita gente reclamando, mas Uberlândia faz muito viaduto, não sei o quê. Mas, gente, imagina se não fizesse. O que que seria Uberlândia hoje, né? E tem que o setor público tem que pensar, né, ter a visão de futuro. O que que vai ser Uberlândia daqui 10, 20 anos? sim. Tem que pensar lá na frente. Imagina se não tivesse feito. O amanhã se constrói hoje, É, né? exatamente. A parte, né, eu vejo assim, a gente tem muito cliente que vem das cidades próximas aqui também. E o pessoal tá vindo, eles vêm investir aqui porque às vezes tem a família que mora lá, por exemplo, no Prata, em Coromandel, em Araguari. O filho, por exemplo, tá no colegial, vai para a faculdade, ele vem estudar aqui, acaba a carreira dele, ele acaba fazendo a carreira dele aqui em Uberlândia. E quando a pessoa vem investir também, ela vem investir aqui, porque na cidade dela, ela sabe que não vai ter valorização. Então, ela vai comprar 2, 3 lotes, ela vem comprar aqui em Uberlândia. Ela vai comprar um apartamento, ela vem comprar aqui em Uberlândia. Sim, Né? Então, a cidade está tendo esse movimento das pequenas cidades para cá. E eu vejo também a mão de obra mais qualificada. Aí o pessoal vem de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, do Sul, vem muita gente. Por quê? A pessoa, às vezes, de, a pessoa mais qualificada, que às vezes tem um salário ali de 20, 30 mil, às vezes ela ganha esse valor, o salário lá em São Paulo, só que ela pensa, eu vou morar em Uberlândia. Às vezes ela vai ganhar o mesmo valor, ou às vezes vai ganhar um pouco menos do que ela ganharia lá,
mas aqui a qualidade de vida dela vai ser muito mais alta, Sim. né? Eu morei 8 anos em São Paulo, por exemplo, eu nunca mais, eu não desejo para ninguém, né? Aquele trânsito, tumulto, tudo mais caro. Então, assim, Uberlândia agora, eu vejo até Uberlândia hoje, o posicionamento também dela, eu vejo que é muito estratégico, né, de localização. Sim, Você vê o aeroporto. Você está sabendo o aeroporto, por exemplo, que está fazendo um novo terminal de sim. passageiro? Aham. Eles vão praticamente, não sei se duplicar ou triplicar a capacidade hoje do aeroporto. Estão construindo um novo terminal. Isso, e é uma empresa porque teve a concessão no aeroporto e eles estão fazendo os investimentos. Então, isso por quê? Porque realmente eles acreditam na cidade, né? No Sim, potencial da cidade. Senão eles não estariam fazendo os investimentos. Então, tudo isso que está acontecendo, eu acho que realmente, assim, a gente vai colher muito fruto de tudo que está acontecendo em Uberlândia. Realmente, eu acho que não tem, assim, cidade no Brasil que realmente está acontecendo o que está acontecendo aqui na sim, com cidade. certeza. E falar de Uberlândia, assim, eu tenho um orgulho pessoal, assim, a gente falou de recursos hídricos, de Uhum. ter trabalhado no DEMAI É e verdade. saber que nós somos autossuficientes na captação, em água, em recursos hídricos, Uhum. pelo menos até 2062, né? Exatamente. Isso dá uma Com credibilidade, uma certeza. Qualquer empresa que responsabilidade, vir sim, para Uberlândia, ela olha isso, né? sim, Qualquer total, multinacional, indústria, ela olha, "Ah, como é que essa cidade vai me atender, né? Será que ela sim, vai ter capacidade de me fornecer água até, eu vou contratar 200, 300 funcionários, eles vão ter uma qualidade de vida lá, eles vão morar bem? Toda empresa grande pensa nisso, né? E sim, realmente o DEMAI é um órgão que realmente assim a gente tem muito orgulho, né? Porque é sim, um órgão muito organizado, né? Sempre fazendo muitos investimentos para a cidade. E isso realmente muda, né? A vida das pessoas, sim, tudo que a gente faz aqui em Uberlândia. com certeza. Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. É, na construção civil, na empresa como um todo, sustentabilidade é um custo ou já se consolidou como investimento? O Luiz, sem dúvida, é um investimento, né? Eu sou um defensor, né, dos investimentos na questão ambiental, de sustentabilidade. A gente tem isso como assim, um valor dentro da empresa, né? A gente preza muito por desenvolver projetos que sejam sustentáveis, que a gente pense, logicamente, na questão da coleta seletiva. Qualquer obra que você for hoje da Inconil, você vai ver a questão da organização, da coleta seletiva. Todo projeto desenvolvido, a gente sempre está olhando a questão da sustentabilidade, inclusive o empreendimento, o WTC, o World Trade Center, ele é um projeto que visa a questão da sustentabilidade, porque nós temos a certificação LEED, que é a certificação que realmente traz ali várias exigências com relação à questão do reuso de água, da questão da energia, da questão de automação, da questão térmica do empreendimento, pele de vidro que nós vamos colocar, a questão da qualidade da pele de vidro, questão de ventilação. Então, tudo isso a gente leva em conta. Todos os empreendimentos nossos, a gente vê a questão da energia. Por exemplo, tem vários empreendimentos que a gente desenvolve projeto de energia fotovoltaica para poder atender já uma demanda de uso de energia do condomínio para diminuir a questão do custo da energia. Então, tem um empreendimento nosso, Citadela, por exemplo, nós colocamos vagas para carro elétrico em todas as garagens de todas as casas, nós colocamos. Então, é tudo investimento, logicamente, que impacta, né, na questão do projeto, na experiência final do cliente, né? Tudo isso, e hoje o cliente, é, apesar da gente pensar assim, é um investimento alto, mas o cliente, no final das contas, hoje, principalmente aqui em Uberlândia, eles estão muito olhando nessa questão de sustentabilidade. Hoje, um Conscientes. diferencial hoje do WTC, muitas empresas, por ser um empreendimento corporativo, para atrair empresas, muitas empresas de nome, por exemplo, elas olham isso. O empreendimento tem certificação LEED,
Entendeu? O que que vocês estão fazendo com relação à obra, por exemplo, para diminuir a questão de desperdício de água, energia, entendeu? Então, tudo isso a gente leva em conta, lógico. Perfeito. É, Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que é a sua experiência nesses grandes players que você já atuou? Como que ela impacta a sua jornada? Seja na tomada de decisão, na rotina da empresa, seja no pensar um investimento, no fazer um investimento. Ô, Luiz, posso falar que realmente assim foi uma das decisões mais importantes que eu tive na vida foi ter ido morar fora e ter tido a oportunidade de trabalhar em outras empresas, Sim, porque eh, eu tive assim a oportunidade de trabalhar primeiramente nessa empresa que eu trabalhei que chama Five, né? Trabalhei na área de gerenciamento de obras. Foi meu primeiro estágio, então eu comecei a trabalhar lá na área de gerenciamento, que é uma área que eu me identifiquei desde o início, porque a área de gerenciamento, ela, você tem ali o objetivo de fazer toda a questão gerencial, de controle de custo, questão financeira das obras, avanço físico, cronograma, planejamento, todo acompanhamento na parte de documentação, aprovação para a obra, logicamente, ter um planejamento assertivo, que realmente você chegue lá no final e você cumpra com o seu compromisso. Então, aí eu comecei nesse primeiro emprego e depois eu consegui, eu consegui uma vaga na Alphaville e fui trabalhar também na área de gerenciamento, só que ao invés de ser gerenciamento de obra, eu fui trabalhar na área de gerenciamento de projeto, especificamente na atuação do desenvolvimento, na parte de cronograma, custo também de cada projeto da Alphaville, que atuava na época no Brasil todo. E essa parte de gerenciamento, tanto na parte de obra e de projeto, você tem que atuar com diversos tipos de pessoas, porque você tem que demandar informação das pessoas que você está ali. Por exemplo, quando era obra, eu tinha que demandar do engenheiro da obra, ó, o custo está ok, o avanço está ok, eu fazia todo esse acompanhamento sim. para reportar para a diretoria. Na Alphaville a mesma coisa. Então você acaba que no ecossistema ali de atuação, no trabalho, você acaba lidando com diversos tipos de pessoa. E eu vejo hoje que isso impactou muito na minha vida profissional, né, depois que eu voltei de São Paulo, porque quando eu voltei para Uberlândia, quando eu ainda atuava, né, na empresa do meu pai e depois montei a minha empresa, eu me identifiquei muito com essa área e acabei desenvolvendo muita coisa dentro da empresa nessa área de planejamento, na área de gerenciamento e que realmente fez a diferença, porque essa área nos dá um suporte de fazer tudo assim de uma forma mais Sim. responsável, com mais acompanhamento, com mais rigorosidade. Eu vejo que em qualquer empresa a informação ela é muito importante, né? Ela é assim, uma questão que nós temos que levar muito assim a sério dentro da empresa e muita transparência. Eu falo isso muito hoje assim. Hoje eu acho que um dos diferenciais da nossa empresa, como essa área de gerenciamento é muito rigorosa, a gente, né, elabora vários relatórios para poder reportar para os clientes, a gente tem muito essa questão da transparência também é um valor nosso, que eu acho que hoje é um diferencial para qualquer cliente nosso. Se você for pegar qualquer cliente, for perguntar para ele, eu tenho muita convicção que ele vai falar. Uma das coisas que realmente hoje é um diferencial da Inconil é a questão da transparência que hoje eles têm com relação a qualquer informação que tem dentro da empresa. Então, acho que é essas questões que realmente hoje me impactou muito, né, hoje na Inconil, né, no desenvolvimento. Perfeito. Na sua fala, você falou que uma dessas empresas atuava no Brasil inteiro. E eu queria saber de você como que você enxerga o mercado imobiliário brasileiro para os próximos anos. Qual que você acha que é a tendência? Sei lá, vamos pensar 5, 10 anos. Ô Luiz, eu acho que a tendência no Brasil, eu acho assim, o Brasil é um país gigantesco,
né? É um país de oportunidades, é um país que tem muito espaço para crescer, mas eu acho que o mercado imobiliário ele vai crescer e ele tem muita oportunidade, principalmente em cidades médias, como Uberlândia. Vou citar alguns exemplos. Uberlândia, Sorocaba, Campinas, Cuiabá, Campo Grande. Eu acho que todas essas, eu citei alguns exemplos, mas tem várias outras. Mas eu acho que a tendência é as pessoas migrarem dos grandes centros para as médias cidades, né, como eu citei, em busca de quê? De qualidade de vida, de custo de vida mais baixo e das pequenas cidades também, porque as pequenas cidades acabam que não tem muita oportunidade. Então, a pessoa mora ali numa cidade de 30, 40, 50 mil habitantes, é muito restrito, né? Então, eu acho que a tendência é essa pessoa vir morar numa cidade como Uberlândia, né? Porque aqui, essas cidades que vão ter oportunidades. Eu acho que hoje o diferencial, eu acho que a oportunidade está no imobiliário, é para as empresas que atuam com projetos inovadores, que sempre que pensam em fora da caixa, né, para trazer algo que realmente tenha conceito, que tenha experiência, que realmente impacte diferente na vida da pessoa que vai morar, trabalhar ou ter o lazer naquele local. Então, eu acho que é isso, é desenvolver o projeto, mas que você não faça mais do mesmo, faça algo diferente, que vai impactar na vida daquela pessoa. Sim. E também eu vejo que um setor de muita oportunidade no Brasil, no setor imobiliário nessas cidades, é a parte de desenvolver bairros planejados, entendeu? De loteamento. Loteamento eu considero como um negócio assim muito assertivo, sabe? Sim. Porque é uma cidade que está crescendo, então uma cidade como Uberlândia, por exemplo, como Cuiabá, como Campo Grande, é uma cidade que realmente você vai fazer o loteamento, se você fizer um projeto, um conceito, com experiência, um bairro legal, que tem a questão dali da gentileza urbana, da moradia, do lazer, do trabalho, tudo no mesmo local, eu acho que é isso que as pessoas procuram. É uma cidade de 10, 15 minutos, que a pessoa às vezes não precisa pegar o carro, não precisa. Às vezes ela vai a pé para o trabalho, pega uma Sim. bicicleta, entendeu? Eu acho que é isso, facilitar a vida de quem mora, né, no local. Ô Pedro, e falando sobre empreendedorismo, se você pudesse dar um conselho para um jovem que está começando, qual seria o seu conselho? Eu aconselharia pessoa assim, o que eu falo muito, né, para os jovens que trabalham comigo, é procurar sempre colocar como meta, sempre se aprimorar nos estudos, sempre busque conhecimento. Não fique aguardando o próximo, não fique culpando o próximo. Você trabalha numa empresa, procure você se desenvolver, não fique aguardando a empresa, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer um. Não, é, tem que partir da pessoa mesmo. Ó, Sim. esse ano eu vou fazer um curso de gastronomia para aprimorar, né, aprender a cozinhar, ou vou fazer um curso na área de comunicação, entendeu? Na área de engenharia, vou fazer um curso esse ano na área de infraestrutura, de saneamento. O que eu vou fazer? Né, eu acho que é isso, procurar viajar, conhecer, sempre quando for em algum, lugares diferentes, procurar sempre, né, buscar conhecimento, buscar o que você puder aprender. Eu acho que é isso. E sempre inovar, né? Sempre trazer algo, empreender em algo que vai realmente fazer a diferença na vida das pessoas, né? Que vai impactar de alguma forma diferente do que é feito hoje. Eu acho que é isso. O que te impacta quando você levanta da cama, vai trabalhar, assim, o que te motiva? A gente falando sobre empreendedorismo, para essa mensagem que você passar, talvez marcar alguém de forma positiva para motivar outras pessoas. Eu acordo todo dia, assim, sonhando mesmo, né? Com expectativas de fazer o bem, de fazer a diferença no mundo, Sim. né? De chegar na empresa e de encarar o problema, de desenvolver um projeto, de realmente, assim, impactar de alguma forma, de deixar
um legado, né? Eu acho que é isso que me move todo dia. Eu durmo e acordo. Eu sou uma pessoa que eu não tenho tempo ruim. Qualquer pessoa que me manda mensagem, que precisa de ajuda, precisa de, né? Eu falo muito isso também lá na empresa. Gente, vocês precisam, os problemas vão ter sempre. Vocês precisam do. Cada um aqui, eu falo assim, cada um lá tem seu problema de saúde, familiar, financeiro. Isso em qualquer lugar do mundo que você esteja, você vai ter. Sim, Então, assim, a gente tem que estar lá para estar bem. E a gente tem que procurar do amigo próximo que está ao seu lado, de tirar dele as coisas boas. As coisas ruins você vai deixando de lado. Tira dele o que tem de bom, né? Porque eu tenho coisa ruim que às vezes não agrada a outra pessoa, você tem. sim, Você tem que procurar, eu tenho que procurar tirar do Luiz o que ele tem de bom, que você, né? sim. E é isso, eu acho que é isso que me move, eu adoro trabalhar com pessoas, assim, é o que me move todo dia também, desenvolver equipe, entendeu? É, né, os desafios tem todo dia, mas a gente acaba muito aprendendo, né, com a vida, no dia a dia mesmo, né, com os problemas. E é isso que me move. Acordar todo dia cedo, eu acordo 5:30 da manhã, vou na academia todo dia, gosto de dormir mais cedo, e é isso. Ô Pedro, deixa eu te perguntar, política passa por essa mente ou não? Vai ficar pro pai? Ah, Lu, a gente nunca sabe o dia de amanhã, Sim, né? Se for o que Deus permitir futuramente, eu vejo que não é o momento, né? É um momento que eu estou me dedicando à questão da empresa, né? E eu procuro sempre também ajudar as pessoas no que eu posso ajudar, né? Porque hoje eu não estou na política, que eu posso ajudar o próximo. sim, Mas eu vejo que eu quero o bem de Berlândia, das pessoas, então futuramente, se Deus permitir ter um espaço, por que não, né? Às vezes não sim, é para ser também, futuramente não vai ser tudo, a gente nunca consegue prever o dia de amanhã, né? sim, Mas eu gosto muito de fazer o bem e ver o bem na nossa cidade. É isso que eu trabalho todo dia, é isso que eu espero de todo mundo, né? A gente espera de todos nós. sim, com certeza. Pedro, a gente já se encaminha para o fim. Eu queria te agradecer muito a presença. Aqui no Que Papo é Esse, a gente tem o hábito de encerrar com o nosso convidado deixando uma mensagem para quem está do outro lado. Então, te agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite. Para quem gosta de dormir cedo, a gente está aqui gravando, gente, quase 10 horas da noite. Que você olhasse para sua câmera e deixasse uma mensagem para quem está do outro lado, nos assistindo, nos escutando. Primeiro agradecer, viu, Luiz? Você, gratidão, né, por você ter me convocado, ter me mandado a Foi uma mensagem para a honra. gente participar. Tem muita honra de estar aqui com você e parabenizo também, né, pelo esse trabalho que você está fazendo para poder Obrigado. realmente assim discutir e trazer pessoas que realmente queiram compartilhar um pouco do conhecimento. E o que eu quero deixar de mensagem para as pessoas é que a gente procure fazer o bem, que a gente procure fazer as coisas com amor, com dedicação, com responsabilidade e que a gente faça o bem para a nossa cidade, sem esperar nada em troca, né? É isso que eu penso das pessoas e desejar, né, um feliz ano novo, um feliz Natal, boas festas, muita saúde, né? Primeiro lugar, porque se tem É, saúde a gente não é ninguém. Muita paz e amor no coração de todo mundo. Muito obrigado, viu, Luiz? imagina. Bom, esse foi o Que Papo é Esse com Pedro Paulo Pina Ferreira. Mais uma vez, obrigado e ficamos por aqui. Até o próximo Que Papo é Esse.